Nesse estudo de hoje do Senhor Jesus, disse Jesus. O estudo de hoje disse Jesus. A autoridade de Jesus. A autoridade que Jesus deu aos 12 discípulos e também aos 70 discípulos. Algumas versões dizem que são 72 discípulos. Outras dizem que são 70, mais ou menos. Talvez eles não tivessem um número correto. Talvez seja 70 ou 72. Deus o sabe. Então Jesus deu autoridade a 70 discípulos, mais os seus 12 discípulos. Mas essa autoridade que Jesus lhes deu para evangelizar também foi para libertar as pessoas, para curar, para ressuscitar mortos, para fazer tudo o que o Senhor Jesus fazia. Mas o Senhor Jesus fazia tudo isso, expulsava demônios, porque o Senhor Jesus tinha o quê? O Espírito Santo. Mas esses 70 e os 12 discípulos do Senhor Jesus não tinham o Espírito Santo. Mas com a autoridade do nome do Senhor Jesus, fizeram todos aqueles milagres. Curaram, libertaram, fizeram mil e uma coisa. O que está escrito aqui. Só com a autoridade do nosso Senhor Jesus. Isso mostra que se o Senhor Jesus der a autoridade a alguém que não tem o Espírito Santo, essa pessoa recebe essa autoridade, porque essa autoridade é um espírito, é uma unção que a pessoa recebe. Então, esses discípulos, todos esses discípulos, os 12 e os 70, entraram pelas cidades e fizeram o que o Senhor Jesus pediu. E mais tarde, esses 70 discípulos voltaram alegres, felizes da vida e falaram: ó Senhor Jesus, não é? Os demônios nos submetem, isso e aquilo outro. Pronto. Mas o Senhor Jesus os advertiu que não era porque o diabo vos submete, é porque os vossos nomes estão escritos lá no céu. Quer dizer, para uma pessoa expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar mortos, a pessoa precisa estar o quê? Salva. Quando o nome de alguém se encontra ali no céu, a pessoa está salva. Mas esses 70 discípulos e esses 12 discípulos que hoje são os 12 apóstolos, esses apóstolos ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Mas o nome deles já estavam escritos lá no céu. Quer dizer, a pessoa após o batismo nas águas, a pessoa está salva. A pessoa está salva. E a pessoa pode exercer toda a autoridade no nome do Senhor Jesus, se o Senhor Jesus o der. Porque o Senhor Jesus os deu. E se o Senhor Jesus não os desse, não poderiam fazer. Porque ainda eles não tinham recebido o Espírito Santo. E isso há uma explicação, porque o Senhor Jesus explica o porquê. Quando o Senhor Jesus curou um surdo e um mudo, isso está escrito aqui em Mateus 10, digamos assim, 10 aqui, 12, 10 ou 12, o Senhor Jesus diz assim. Então, aqui diz assim, 12, 22. Então trouxeram-lhe um endemoniado, cego e mudo, e ele os curou. O Senhor Jesus. Passando o mudo a falar e o cego a ver. E toda a multidão se admirava. Dizia: quem é este, porventura? É filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, quer dizer, os fariseus invejosos pelo que o Senhor Jesus fazia, pelos milagres, pela libertação, então
astuciosamente disseram assim, murmuravam os fariseus, dizendo assim, este não expele, não expulsa demónios, senão pelo poder de Beelzebul, quer dizer, pelo poder do diabo. Quer dizer, o Senhor Jesus agora veio a este mundo para usar o poder do diabo para expulsar o próprio diabo. Não faz sentido, não é? Mas o Senhor Jesus o explica. Maioral dos demônios, quer dizer, que é o diabo. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, se o diabo expulsa os demônios, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu, o Senhor Jesus disse, expulso os demônios por Beelzebul, pelo nome do diabo, por quem expulsam os vossos filhos? Porque os 70 e os 12 discípulos faziam esse trabalho. Então Jesus colocou ali uma questão para eles pensarem. Por quem os vossos filhos expulsam os demônios? Com certeza ficaram calados. Ou como pode alguém entrar na casa do valente para roubar-lhe os seus bens? Esse valente é o diabo. Sem primeiro amarrá-lo. Esse trabalho, um exemplo de libertação que o Senhor Jesus trouxe, que ensinou aos discípulos e os enviou para fazer, esse trabalho tem que ser feito nos dias de hoje. Mas o que nós vemos é que muitas igrejas não fazem esse trabalho. A maioria das igrejas não fazem. Uma minoria das igrejas fazem esse trabalho. Por que que essas igrejas, a maioria das igrejas não faz o trabalho para a libertação das pessoas, dos espíritos malignos, se o Senhor Jesus veio para revelar o trabalho do diabo? Por que não fazem? Por um só motivo. Porque eles não têm o Espírito Santo e não podem fazer isso. Mas temos um outro lado da moeda, que são os falsos profetas que fazem também este trabalho. Que o Senhor Jesus falou também, está escrito também aqui em Mateus 7, diz assim, muitos naqueles dias, 7, 22, para que você possa conferir na sua Bíblia, diz assim, muitos naqueles dias hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Porque o Senhor Jesus disse para esses falsos profetas, eu nunca vos conheci, vós que praticai a iniquidade. Como podemos entender isso? Se eles são falsos profetas, você vai entender agora, e fazem esse trabalho de libertação, se você pensar um pouco, você chegará a uma conclusão. O falso profeta pode fazer esse trabalho que o Senhor Jesus ensinou aos verdadeiros. Mas os verdadeiros têm o Espírito Santo para o fazerem. Mas se são falsos profetas, eles não têm o Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus não os deu. Então o Senhor Jesus disse, nunca vos conheci. Por quê? Porque eles nunca foram filhos de Deus. Eles nunca foram salvos. Nunca receberam o Espírito Santo. Mas fazem esse trabalho. Ou, se um dia receber o Espírito Santo, pelas suas iniquidades, pelos seus pecados, perderam o Espírito Santo. E como são falsos profetas, como um mercenário que não tem cuidado com as ovelhas,
Então o que eles fizeram foi continuar um trabalho que já fazia quando eram verdadeiros, quando um dia receberam o Espírito Santo. Mas perderam por causa do pecado, mas continuaram a fazer. Então, esses são classificados diante do Senhor Jesus como falsos profetas. E o Senhor Jesus, naquele dia, quando chegarem lá para dizerem: Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos muitos milagres, sim, mas o Senhor Jesus vai dizer: mas eu não vos conheço. Por quê? Eles fizeram aquele trabalho que fizeram através de um mal que estava na vida deles. Por quê? Se faz esse trabalho não tem o Espírito Santo, tem o Espírito das trevas. Mas será que as trevas, o diabo expulsa a diabo? Claro que não, porque o Senhor Jesus acabou de dizer, nós acabamos de ler, que Belzebu não expulsa a Belzebu. Isso está escrito, nós acabamos de ler aqui. Então, se o diabo não expulsa o diabo, então os falsos profetas que fazem esse trabalho, eles não conseguem libertar as pessoas, porque o Senhor Jesus disse, se ele expulsa os demônios pelo Espírito Santo, é chegado até a vós o reino de Deus. Então, se não for através do Espírito Santo ou da autoridade que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos, aos 70 e aos 12, o Senhor Jesus teve que os dar autoridade porque o Senhor Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado para rogar ao Pai o Espírito Santo. Então, só o Senhor Jesus tinha o Espírito Santo. E eles, o Espírito Santo ainda não tinha sido enviado por Deus à terra. Então, o Senhor Jesus tinha que os dar autoridade no seu próprio nome, porque o nome do Senhor Jesus tem autoridade, tanto no céu, na terra, como debaixo da terra. E essa autoridade, esses discípulos receberam. E por isso fizeram o que fizeram, expulsaram demônios, curaram enfermos, fizeram muitos milagres e até ressuscitaram mortos. E vieram alegremente, mas o Senhor Jesus os advertiu. Cuidado, não é porque o diabo vos obedece, é porque os vossos nomes estão escritos lá no céu. Quer dizer, então uma pessoa para fazer um trabalho de libertação, para curar um enfermo, ressuscitar mortos, a pessoa tem que ter o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não é possível fazer esse trabalho. Mas está escrito que os falsos profetas fizeram esse trabalho. Sim, há falsos profetas que fazem isso, mas é um falso milagre. É uma falsa libertação. Porque sem o Espírito Santo, os demônios não saem. Não saem da pessoa. Esse pastor, que é um falso profeta, não consegue libertar alguém porque eles não têm o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode arrancar um demônio no corpo de alguém. Se um demônio está no corpo dele porque eles não têm o Espírito Santo, o reino das trevas não está dividido. O diabo não expulsa o diabo. Foi o que nós acabamos de ler. Belzebu não expulsa Belzebu. O Senhor Jesus deu o exemplo de um reino dividido. Não pode permanecer em pé. É fácil de entender. Então, quando o Senhor Jesus veio e ensinou esse trabalho, os fariseus logo reclamaram. Não, ele faz esse trabalho através do poder do diabo. Aí Jesus replicou-lhes. Mas eles falaram isso porque eram invejosos, porque eles viam que o Senhor Jesus curava as pessoas, libertava as pessoas, e isso era bom. As pessoas estavam felizes por terem a sua saúde de volta. O cego estava a ver, o mudo estava a ouvir. Então aquilo foi uma afronta para os falsos religiosos, para os fariseus. Então nós podemos entender este grande ensino do Senhor Jesus que nos faz entender o trabalho dos falsos profetas nos dias de hoje. Igrejas também que fazem esse trabalho, mas não fazem pelo Espírito Santo, mas fazem através dos espíritos enganadores.
Tem que se ter muito cuidado com isso. Mas como identificar? Basta, se a pessoa for numa igreja que tem esse trabalho, a pessoa vai ver que nunca vai ser liberta. A pessoa vai batalhar, nunca vai ser. Por quê? Porque lá estão os falsos profetas que fazem esse trabalho. Mas Jesus os mandou fazer esse trabalho? Não. O Senhor Jesus disse, eu nunca vos conheci. Mas aqueles que o Senhor Jesus deu o Espírito Santo, o Senhor Jesus enviou para libertar, para curar, para sarar, para fazer tudo o que tem que fazer, para que a pessoa ficasse livre de toda a casta maligna. Dá para entender o que o Senhor Jesus passou para os seus discípulos? Toda a autoridade que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos? A autoridade do nome do Senhor Jesus, que é um espírito de autoridade, mas o Senhor Jesus deu porque o Espírito Santo ainda não estava sobre a terra. Mas quando o Senhor Jesus subiu, quando ressuscitou, depois veio até os seus discípulos e soprou neles o Espírito Santo. E a partir desse dia, os seus discípulos começaram a fazer o trabalho e esperaram no dia de Pentecostes. Mas como está escrito que os 12 receberam primeiro, porque Jesus os visitou dentro de uma casa e soprou neles o Espírito Santo. Isso está escrito ali no livro de João. Se você procurar, você vai encontrar. Mas no dia de Pentecostes eram para o resto do povo. O Senhor Jesus disse que era para esperar o dia de Pentecostes, porque seria o dia do derramamento do Espírito Santo. Então, aí, a partir desse dia, os discípulos começaram a fazer o mesmo trabalho do Senhor Jesus. Porque sem o Espírito Santo não é possível fazer esse trabalho. Por isso agora você entende porque a maioria das igrejas evangélicas, as igrejas que falam do Senhor Jesus, não fazem esse trabalho. Por quê? Porque os pastores e os bispos dessas igrejas não têm o Espírito Santo. Não tem o Espírito Santo, não tem autoridade sobre o diabo. Não tem, não consegue expulsar. E nem fazem esse trabalho. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo. Porque se tivessem, o próprio Espírito Santo os impulsionava a fazer, a libertar o povo. Mas não têm coragem. Por que não têm coragem? Porque não têm o Espírito. Simplesmente assim. E esses que não têm coragem, não têm o Espírito, porque não fazem esse trabalho, porque não têm o Espírito Santo, esses é que vão dizer Senhor, Senhor, naquele dia. Também o Senhor Jesus vai dizer, não vos conheço, vós que pratiqueis a iniquidade. Não só os falsos profetas que fazem esse trabalho, mas também para aqueles que não fazem esse trabalho. Há pessoas que até não fazem esse trabalho e têm o Espírito Santo, mas uma minoria. É uma minoria. Uma minoria. Por isso que os salvos é uma minoria no mundo. Poucas pessoas no mundo têm o Espírito Santo. Uma minoria. Dentro das igrejas, em todas as igrejas evangélicas, é uma minoria. Se uma igreja tem 1000 pessoas, se houver 100 pessoas com o Espírito Santo, dentro dessa igreja é muito. Numa igreja com 1000 pessoas, se houver 100 pessoas batizadas com o Espírito Santo, é muito. Para você ter uma ideia. Então, uma igreja de 100, talvez você encontre 1 ou 2 pessoas com o Espírito Santo. Por quê? Por que não receberam o Espírito Santo? Porque não buscaram de todo o coração. São pessoas que às vezes não são sinceras para com Deus. E vivem na iniquidade. A iniquidade é o pecado. Como os falsos profetas. Os falsos profetas, eles nunca vão receber o Espírito Santo. Por quê? Porque não querem se arrepender dos seus pecados. E continuam a fazer o trabalho. Por quê? Porque isso é vantajoso para eles. É lucro. Por isso que o Senhor Jesus disse que aquele que não é o pastor é mercenário. Porque ele trabalha por dinheiro. Ele não trabalha para as almas, para ganhar almas, mas sim, não é, para encher os seus próprios bolsos, para ganhar dinheiro. É um trabalho que ele encontrou, mas não devemos fazer esse trabalho com essa intenção, porque a pessoa não será salva e correrá riscos seríssimos, seríssimos. Há muitos que morrem e estão no inferno por causa disso. Com Deus não se brinca.
Se você não tem o Espírito Santo, não faça esse trabalho. Prega o evangelho online, mas não faça esse trabalho. Não faça esse trabalho. Para que você, naquele dia, ele não venha dizer que não vos conheço. E você seja lançado no lago de fogo e enxofre. É o que está tudo escrito aqui sobre os falsos profetas, mas os verdadeiros, que são os discípulos do Senhor Jesus, que não tinham nem o Espírito Santo, mas foram batizados nas águas, foram salvos, porque se arrependeram, receberam do Senhor Jesus a autoridade. Mas mais tarde, onde estavam, onde ficaram, porque desapareceram os 70 discípulos. Só os 12 é que se continuaram a seguir o Senhor Jesus. Onde ficaram? Ficaram para trás, desistiram, desanimaram. Por quê? Porque abandonaram o Senhor Jesus. Até uma vez o Senhor Jesus disse aos 12, eles também queriam o abandonar. Mas eles disseram, Senhor, para onde nós iremos? Mas os 70 abandonaram depois. Mas eles não vieram alegremente até o Senhor Jesus e disseram para ele que os demônios submeteram a eles pelo seu próprio nome, pelo nome do Senhor Jesus. E essa alegria, ela foi o quê? Foi momentânea. Por quê? Porque não havia neles o Espírito Santo. Por isso, ainda que você seja salvo, tenha batizado nas águas, você é salvo por um determinado tempo. E dentro desse tempo, você tem que buscar o Espírito Santo com todas as suas forças. Porque se ele não vier, você perderá a salvação. É uma questão de tempo. E o diabo sabe disso. O diabo sabe todas essas coisas. Foi o que aconteceu com os 70 discípulos. Continuaram a seguir o Senhor Jesus. Claro que não desapareceram. Nunca mais voltaram. Nunca mais se ouviu falar dos 70 discípulos. Mas o Senhor Jesus os enviou, mas por não perseverarem, porque não perseveraram como os discípulos, para esperarem até o dia de Pentecoste, porque desanimaram na caminhada, perderam. E com certeza perderam a salvação. Quando a pessoa aceita o Senhor Jesus, a pessoa determina que quer seguir o Senhor Jesus, tem que ir até o fim. Você não pode mais olhar para trás. Por quê? Sabe o que acontece? O que está escrito? O Senhor Jesus ensina assim, que... Deixa eu ver se eu encontro onde está escrito isso. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Agora não sei mais ou menos onde é que está, mas para você que conhece a palavra de Deus vai entender. A estratégia de Satanás é essa que o Senhor Jesus ensina aqui na Bíblia, não é? Deixa eu ver se está aqui a estratégia. Encontrei. Está em Lucas 11, 24. Diz assim: quando um espírito imundo, um demônio, sai do corpo de um homem, anda por lugares áridos, quer dizer, como o deserto. Quando alguém que é de Deus expulsa de outra pessoa endemoniada um demônio, esse demônio anda por lugares desertos, procurando repouso, e não o achando, diz, voltarei para a minha casa de onde saí. Quer dizer, se ele não encontrar nenhum corpo, ninguém para que possa entrar, então ele vai voltar para o corpo de onde saiu, porque nesse corpo só estava ele. Mas agora ele vai tentar voltar, mas para ele poder entrar nesse corpo, ele tem que trazer o quê? Mais 7 piores do que ele. Está escrito aqui, tendo voltado, encontra a casa varrida e ornamentada. Por quê? Quando o demônio está na vida de alguém, a vida daquela pessoa é toda destruída. Então, como aquela pessoa deixou o Senhor Jesus, o diabo volta. Quando ele volta, ele vê que aquela casa está limpa, a pessoa tem a vida toda organizada, mas a pessoa deu uma brecha para ele. Então ele entra. Então a Bíblia diz assim, o Senhor Jesus é que ensina isso. Então vai e leva outros 7 espíritos malignos, 7 demônios, piores do que ele, e entrando, habitando ali, o último estado daquele homem se torna
pior que o primeiro. Por que pior que o primeiro? Porque antes só havia esse demónio. Só havia um. Mas saindo esse, porque em nome do Senhor Jesus alguém expulsou esse demónio, então esse demónio quando sai, procura alguém para entrar. Não encontra, então ele traz com ele mais 7. Então com ele já são 8. Mas esses 7 são piores do que ele. E entram na vida dessa pessoa que desistiu da fé, que abandonou o Senhor Jesus. E a vida dessa pessoa torna pior do que a primeira vez quando ele não conhecia o Senhor Jesus. Porque vem mais 7 e vem para destruir. A coisa é séria. Uma vez que você aceitou o Senhor Jesus, você não pode mais olhar para trás. Ainda que seja difícil. Momentos difíceis há para todos. Há para mim e para todos. Mas você tem que perseverar. Porque é na perseverança que está o ganho da sua alma. Você não ganhou sua alma porque você está cheio do Espírito Santo hoje. Porque você foi salvo hoje. Você foi salvo há 10 anos atrás e você permanece salvo hoje. Nada disso. Você só será salvo até o último dia que você viver e você morrer e morrer salvo. Porque o diabo sabe disso. Por isso é que a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor. Por que ele nunca desiste? Porque ele sabe que você pode falhar e perder a sua salvação, ainda que você seja ungido, cheio do Espírito Santo, o que for. Aqueles falsos profetas talvez um dia tenham sido ungidos e cheios do Espírito Santo. E continuaram a fazer o trabalho sem o Espírito Santo. Porque o espírito do engano os enganou. Por quê? Porque não foram sinceros para com Deus. Porque quando a pessoa é sincera, a pessoa vai notar que algo está errado. Porque jamais um espírito enganador consegue imitar o Espírito Santo. É impossível. O Espírito Santo é a paz permanente, é tranquilidade, é paz. Por fora você pode ter suas guerras, mas interior você não tem. Mas o espírito enganador, duvido, que deixa a pessoa em paz. Pode até enganar com uma falsa paz temporária, momentânea, como se encontra naquelas pessoas que praticam o espiritismo, não é? Que dizem que sentiram uma paz, uma leveza naquele momento. Assim trabalham. São espíritos enganadores também que trabalham ali no espiritismo. Em outras religiões, como no yoga e outras tantas que as pessoas dizem que encontram ali a paz. Só há uma paz. A verdadeira paz é a paz de Cristo. E é Cristo que dá. E ele disse, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Ninguém encontra a paz de Cristo no espiritismo, no yoga, nem em nenhum exercício deste mundo. Porque é Jesus que dá, através do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não existe essa paz. Não existe essa paz. Então podemos ver que esses falsos profetas fazem um trabalho já não para agradar a Deus, mas sim para agradar a si mesmo, porque é lucro. Porque é lucro, simplesmente é lucro. Não querem deixar um trabalho que dá lucro. São mercenários. E o Senhor Jesus é que ensina isso, não sou eu que digo isso. Isso está tudo escrito, até acabei de ler para você. Então pense bem. Você quer ser salvo, você tem que buscar o Espírito Santo. Você tem que perseverar quando receber o Espírito Santo. Vai vir momentos difíceis? Vai, para todos. Não vai ser fácil, mas você terá paz. E essa paz é a única garantia da sua salvação. E se você perder essa paz, você tem que ver se verdadeiramente o Espírito Santo ainda permanece com você. Porque é o único sinal que você terá que você perdeu o Espírito Santo. É a perda da paz. O único sinal também que você recebeu o Espírito Santo é o recebimento da paz. Uma paz que não existe neste mundo, porque ele vem do mundo vindouro, que é do reino dos céus. Que esse estudo possa ter lhe ajudado hoje, amanhã e para sempre. Amém. E graças a Deus.